Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a MotoGP de 2026 e uma notícia que já saiu há muito tempo, mas eu não comentei, mas acho que agora é um bom momento para falar isso, porque é interessante a gente analisando a temporada de 2026 da MotoGP, né? Que assim, o Alex Marques na equipe Gresini vai ter a moto de fábrica na próxima temporada. Este ano, a Gresini andou com seus dois pilotos, tanto o Alex Marques como o Fermin Aldiger, com as motos de 2024, uma equipe satélite, né? E assim, já foi muito mais comum isso, já tinha épocas na MotoGP que tinha equipes que andavam com a moto de ano retrasado, né? Tipo, eu me lembro que o Barberá uma vez andava com a moto 2 anos, não sei se já chegou a ter uma defasagem de 3, né? Mas já foi uma prática mais comum na MotoGP. Isso tá diminuindo, né? Tipo assim, que o leasing de uma moto de fábrica, né, é sempre muito caro. Isso foi um dos motivos pelo qual a Pramac, que antes tinha lá o Jorge Martin, o Zarco, né, na última temporada o Jorge Martin Morbidelli, quando estava com a Ducati, né, eles tinham a Ducati de fábrica, só que era muito caro, eles foram para a Yamaha. Existe um motivo para a Ducati de fábrica ser bem mais caro que a Yamaha, mas tá cada vez mais nítido que empresas como Yamaha, KTM, Honda e Aprilia estão percebendo que se quiserem bater de frente com a Ducati, eles têm que coletar o máximo de dados possíveis e trabalhar em equipe com essas empresas satélites. E com isso, a gente está vendo cada vez mais essas parcerias. E aí a gente olha, por exemplo, né, a Trackhouse e a Aprilia. Ambas vão usar a moto de 2026. Então a gente vai ter o Bezek, Martin, o Raul Fernandes e o Ayogura usando a moto de fábrica da Aprilia. A Honda, né, tanto a LCR que a equipe satélite a Honda de fábrica, né, eles vão usar a moto de 2026 com os 4 pilotos, Ramir, Marini, Diogo Moreira e Johan Zarco, né? A KTM é a mesma coisa, Bastianini, Vinhales, Binder e Acosta, a moto de fábrica. Yamaha, né? O Quartararo, Rinzo, Toprak, Rasga, Gatiloglu, né? Que é o piloto que vejo que dá Mundial de Superbike, né? E o Jack Miller, todos eles vão usar a IZR M1, que é a primeira, acho que moto V4 da Yamaha em muito tempo, né? Então, assim, a só Ducati, ela vai pro princípio de ter duas motos ainda do ano passado, né? E esse é o tipo de coisa, né? Tipo, ok, a gente vai ter dois pilotos andando com a GP25, no caso o Fermin Aldiger e o Franco Morbidelli, os segundos pilotos de suas equipes, né? É assim que eu posso fazer essa leitura, né? Até porque eu acho que na visão da VR, o Fábio de Gianantonio é o primeiro piloto e não é muito chocante que o Alex Marques seja o primeiro piloto da Gresini, né? A questão é, ter motos do ano passado, ela serve muito para desenvolver piloto, mas para equipe, né? Assim, o que você vai fazer com essa moto? Não vai receber atualizações, não vai receber pacotes. Inclusive, isso é uma coisa que chega a ser meio chato, né, pros pilotos, né? Que a tendência é que com o passar do ano eles fiquem mais para trás, né? E olha, a GP25 foi um problema, né? Eu não sei como que o Fermin Aldiger e o Morbidelli vão andar no que vem. E se as outras equipes continuam evoluindo e a GP25 continua com esses problemas, que só o Mark Marques gerenciou muito bem, Morbidelli e Aldiger podem sofrer bastante, né? E a questão é, o Alex Marques ter uma GP26 com certeza também é um teste, né? Eu acho que esse ano ficou nítido que a GP24 era uma moto mais equilibrada, mais rápida, e eu acho que no final fez diferença o Mark Marques, porque ele é muito piloto, e aí ele fez a mágica de colocar a GP25 naquele lugar todo, né? Até a gente viu na temporada passada, né, o quanto que ele conseguiu te extrair da GP23, que era muito inferior à GP24, e assim, foi muito mágica do Marques, porque olhando os desempenhos de bons pilotos, como era o caso do Bezek, do Didier Antônio na VR e do Alex Marques, né, na Gresini, você olhava e pensava, cara, a diferença tá grande demais, né? Tipo, assim, eles não são pilotos ruins. A gente viu quanto o Alex Marques pilotou bem esse ano e quanto o Bezek, né? O Didier Antônio também não é um piloto ruim, mas a questão é, o Mark Marques é mágico, né? Ele é um dos melhores da história, se não o melhor. Então, assim, eu entendo que agora isso é mais uma pressão em cima do Pecco Bagnaia também. Eu acho que existe uma necessidade da Ducati de ter mais motos para extrair dados, né? Tipo assim, mais humanos pilotando essas motos, porque o Mark Marques, aquele negócio, qualquer moto que ele andar, ele vai andar bem. Agora, o Bagnaia teve um ano muito ruim e o Didier Antônio no final era quem estava sendo a única Ducati GP25 andando de maneira competitiva nas últimas 5 corridas, né? E não é que foi sempre muito competitivo, algumas corridas muito boas, outras mais ou menos, né? E agora sim, a gente tem 4 pilotos, né? Mark Marques, favorito ao título. E agora o Bagnaia vai ter uma pressão extra, porque o Didier Antônio não terminou muito atrás. E a questão foi a primeira ano dele com a moto de fábrica. Antes ele só andava em moto satélite, na Gresini, na VR. Agora ele teve o primeiro ano dele. Não ganhou uma corrida? Ok. Mas ainda assim, o campeonato, a distância não foi grande entre os dois. E aí,
a gente tem uma situação do Alex Marques, que foi vice-campeão, e esse ano quase inteiro ele colocou o Pecco Bagnaia no bolso, né? Eu não sei o que vai acontecer com a Ducati no que vem. Tomara que o Bagnaia esteja melhor, porque aí vai ser melhor pra gente, né? É um piloto que a gente espera muito mais do que ele entregou. Mas assim, não é bom pra ele ter terminado a temporada com menos da metade dos pontos do Mark Marques, com o detalhe que o Mark Marques não correu as últimas 4 corridas, né? Ele terminou o campeonato 26 pontos à frente do Di Giannantonio no ano de estreia do piloto italiano numa moto de fábrica. E ele terminou o campeonato quase 200 pontos atrás do Alex Marques, né? Atrás do Pedro Acosta naquela KTM manca. Então, assim, por mais que a moto da Ducati GP25 tenha tido muitos problemas, não acho que isso justifique boa parte dos desempenhos que o Bagnaia teve. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, mas para mim, assim, o Pecco Bagnaia, ele vai ter muita pressão. Eu não acho que a gente tá vendo, tipo assim, uma confiança grande na Ducati ao redor dele, né? Ainda mais com o Mark Marques entregando tanto desempenho assim. Acho que as reclamações do Bagnaia, boa parte do ano, pegaram mal dentro da equipe. Então, essa notícia de ter uma moto de fábrica extra, sem dúvida nenhuma, é uma pressão extra, né? E vamos ver o que a Ducati entrega na GP26. E acho que mais do que nunca deve ter pressão pelas outras equipes. A Aprilia terminou o ano em alta, eu tô curioso para ver o que a Honda e a Yamaha vão entregar. A Yamaha entrega um motor novo e se esse motor novo conseguir entregar mais desempenho sem comprometer a agilidade, acho que o Quartararo pode entrar mais na briga, é um piloto muito diferenciado. A Honda é aquele negócio, né? Falta motor também, mas aerodinamicamente falando, não é uma moto ruim não. Inclusive o Zarco conseguiu vários resultados muito bons nesse ano. E o próprio Marini e o Mir também tiveram bons desempenhos. A Honda fez progressos, né? E no final ali a KTM acho que é a moto que eu tô menos acreditando, porque apesar de ter sido quarto com o Pedro Acosta, etc, não foi um ano ruim do Acosta, né? Embora ele tenha achado que foi um grande desperdício de tempo, né? A questão é, a KTM já tem um grande motor, só não está conseguindo fazer uma moto muito ágil. A gente sabe que a empresa austríaca tem passado por problemas financeiros. Então, a ver o que vai acontecer, o que o Alex Marques vai extrair da moto de fábrica, ainda é uma grande incógnita. O quanto desse ano foi proporcionado pelo quão bom a GP24 foi, tanto no ano passado quanto nesse ano, e o quanto ele vai conseguir extrair tendo a mesma moto do Bagnaia e do Mark Marques. Para mim, dá uma sensação que esse ano ele teve uma moto melhor. Mas assim, eu não acho que era melhor a ponto de ele facilmente colocar quase 200 pontos no Bagnaia. Agora com a mesma moto, isso vira um comparativo direto, por mais que sejam equipes diferentes trabalhando. Então assim, eu acho que existe ali sérias brigas, né, por essa vaga na Ducati, e talvez quem for o melhor desses 3 pilotos, né, Fábio Di Giannantonio, Alex Marques e Bagnaia, pode ter uma chance de ir para a Ducati de fábrica em 2027, caso o Pecco Bagnaia continue tendo dificuldades e, obviamente, acabe a Ducati optando, né, por uma decisão de não vamos seguir com ele, vamos optar por caminhos diferentes, etc. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.